Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 541. E aí, Iago Vinícius? Boa noite a todos e todas e todes. Muito e bem. quem mais estiver aí ouvindo. Perfeito. Luiz Assuda, estreando aqui na nossa casa. Cenário. Que na coisa, O2. que coisa linda, hein, Carlos? Você viu só? Sinta-se em casa, mas lembre-se que não está. Coisa maravilhosa. Vocês têm que ver lá no YouTube, porque olha a coisa bela. Olha que coisa... Belíssimo. Belíssimo. Acesse o YouTube Parabéns pra ver. pra todo mundo aí. Estamos recebendo aqui no Braincast. Levou só 541 episódios, né, Ian Black? Pra eu realizar esse meu sonho de infância. É a primeira vez dele aqui? Primeira vez. Não é. Pra você ver o quanto eu sou desprestigiado. É isso, nessa indústria. Ai, meu Deus, a gente usa tanto o Ian pra Exato, pauta, né? exato, fonte toda hora. Cita post, não sei Ele o quê. virou uma presença inata aqui. Verdade, muito bem. Então, seja bem-vindo ao Braincast. A gente vai falar aqui nesse episódio sobre as planilhas, né? E essas planilhas de denúncia corporativa e o futuro do trabalho, que serviço essas planilhas prestam. Rolou recentemente essa planilha agora em 2024, há poucas semanas, das empresas tóxicas, que uma palavra que a gente eliminou. A gente já cancelou. Na Copa de, cancelou na são Copa as empresas de 18. inadequadas. São, pode ser. Não pode mais falar tóxico. Com as pessoas lá colocando as suas críticas anônimas em relação às empresas. A gente já gravou um Braincast sobre a planilha, que era só, naquela época, focada só em agências de publicidade. Isso foi em 2017? 2018. E o Braincast se chama simplesmente A Planilha. Braincast 268, onde a gente discutiu um pouco esses relatos, né, de assédio que foram feitos nessas planilhas, e se elas funcionam, por que elas são feitas, como que a gente pode responder a isso, enfim. E agora, com todo mundo botando todas as empresas e não só as agências, temos mais implicações, né? A culpa é nossa, que a gente sempre falou que o Excel resolvia tudo. Isso. É só bom, então vamos resolver meus problemas trabalhistas no Excel. Por que não? Qual que pode dar errado? O quê, né? Mil e uma utilidades. Quem nunca abriu a planilha e procurou o próprio nome da empresa que trabalha lá? Nossa, automaticamente. É um instinto. É verdade. Muito bem. Ego Search. Isso, perfeito. Então, mas antes... Bora, nosso quadrinho. Mas antes, siga @BraincastPod nas redes sociais, né? Nas plataformas de entretenimento, como eles querem ser chamados agora. @BraincastPod no Instagram, no TikTok, no X/Twitter. Enquanto ainda tem. Enquanto tá lá, estamos lá. Se você está só ouvindo a gente no Spotify, no Apple Podcasts, você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, youtube.com/b9. Dá o joinha, né? E você pode ver a gente. Fica tudo muito mais legal por lá. Tem várias features novas. O Merigo tá, mano. Esse cenário. Não, primeiro é isso. Tem que ser visto. É um show de arquitetura que o GNT jamais sonhou. Jamais. Então tem um visual ótimo. Isso. Além de tudo, o Merigo toda semana fica lá, a gente descobriu uma ferramentinha nova, um negocinho, um botãozinho novo. Então tá cheio de coisa lá pra clicar. Vocês que são de TDAH da internet aí, então tem várias coisas pra você Sai mexer clicando. enquanto vocês assistem. Isso. É isso. Muito bem. Mas temos parte da nossa audiência não quer ver nada no YouTube, não quer vídeo, só quer ouvir. Tudo bem, Certo. você pode ouvir, mas não se esqueça de dar 5 estrelinhas pra gente aí no seu aplicativo, no Spotify e no Apple Podcasts. E deixar essa louça brilhando, hein? Brilhando, exatamente. Escute. Já que você não tá assistindo, Já que não tá assistindo, lave a louça lave enquanto a tá louça, ouvindo. Isso. Você não deixa ela brilhando. Perfeito. Por último, torne-se membro do Braincast, assine o Braincast lá em b9.com.br/assine. Você pode assinar a gente pelo Apoia-se, diretamente aí pelo YouTube, clicar no botãozinho Seja Membro, para você fazer parte do nosso grupo de ouvintes e de assistentes, de telespectadores. Mas no YouTube não é telespectador, né? É. É? Tá longe, tá assistindo, Tem uma tela, telespectador, Você né? tá espectorando tá bom. ali. Espectorando não. Aliás, eu te dou um dado Uau. que o YouTube falou essa semana. O YouTube. YouTube. Isso, arroba YouTube. Isso, John arroba YouTube. John Isso. YouTube. Que 19% da nossa audiência no YouTube é a gente assistindo na televisão.
Cara, então, e é muito legal quando vocês postam stories na televisão, vendo a gente na tela grande, plana, Isso. assim. Eu me sinto, cara, cheguei lá, sabe? Vendo... É isso que eu quero, você tá passando o seu domingo, Mãe, tô na TV. É, William Exato. Bonner, Luciano Huck e a gente. scrollando Bumble ali, enlouquecidamente. Na segunda tela, né? Na segunda, exato. É Isso. Esse era meu sonho. Então é isso. b9.com.br, você assina, faz parte do nosso grupo, a Branquesteria Gourmet, Isso. lá no Telegram, e recebe, entre outras regalias. E diversão, que a galera se Diversão. diverte muito lá, a galera conversa. Braincast secreto, basicamente. que agora sai lá no YouTube, pra você assistir Braincast também. secreto em vídeo. Em vídeo. A gente é tão secreto que a gente descobriu enquanto estávamos gravando aqui sem vídeo. Então teve essa questão também, Você essa não crise. sabia? Ah, na semana passada você não sabia que ia ser Não, em eu vídeo? fui pego de surpresa, mas eu tô sempre pronto, né? Lógico. Ah, já que estamos aqui, né? Exato. Você vê a cruz virou circo? Se a câmera tá ligada, por que não usar? É isso, são natural. Muito bem. Há mais de 20 anos aqui no B9, a gente tem se dedicado a uma missão bem especial: mergulhar fundo no universo da criatividade, da inovação e da cultura digital. E foi assim que o B9 se tornou uma referência. Como eu gosto de falar, o B9 é o seu posto avançado no futuro, sempre acompanhando e destacando as grandes ideias que nos tiram do raso. A nossa proposta sempre foi provocar e conduzir discussões relevantes com profundidade, opinião e perspectiva, mas claro, sem nunca deixar a leveza de lado, como você conhece muito bem aqui do Braincast, né? E isso se reflete em tudo que a gente faz, desde o conteúdo que a gente produz até as parcerias que construímos ao longo de todos esses anos. Aqui no B9, a gente já trabalhou com diversas das maiores marcas do mundo. Com presença garantida nos maiores eventos e festivais de cultura, inovação e tecnologia que tem por aí, o B9 é um ecossistema rico em conteúdo original e de qualidade. E quero contar agora para marcas e profissionais interessados em promover produtos, campanhas e ideias que temos uma gama de formatos para oferecer. Desde publi editoriais integrados, mídia display com alta visibilidade, até hubs personalizados de conteúdo e ações nas redes sociais. Só aqui dentro do Braincast, por exemplo, temos possibilidades de minisséries, episódios temáticos, pílulas de conteúdo e muito mais. Então, imagina só o que a gente pode fazer juntos. A sua marca, nossas ideias e uma audiência engajada e ávida por novidades. Então é isso, vamos nessa? Conheça nossos cases e descubra mais sobre como o B9 pode ajudar a contar a sua história. Acesse b9.com.br/negócios. Então é isso, vamos pra pauta? Olha só, queria começar aqui dando pra quem tá por fora, né, e não sabe, a gente começou com essa questão das planilhas anônimas lá por 2017, 18, que são planilhas abertas no Google Drive, né? Importante dizer que esse é um programa sério, viu? Você que tá dizendo que a gente faz muita piadinha. Foi a primeira? 2017, mais ou menos? Eu acho que Achava foi, que tinha foi. sido um pouco antes. É, não sei, a gente sei, gravou um talvez. episódio em 2018, mas eu não sei... Não, tô, sei lá, tentando puxar pela memória mesmo, assim, que algo me diz que eu ainda tava orbitando o mercado, assim, eu saí de agência de propaganda em 2012, né? E... Eu acho que não chega Mas ela tanto. nunca não saiu de chega você, tanto, ela é. nunca saiu de você. Pode ser, pode ser. Por isso. Essas planilhas são abertas no Google Drive, as pessoas colocam lá, preenchem com a empresa em que trabalham, com a agência em que trabalhavam, né? Na época era voltada só para o mercado de publicidade, e colocavam lá críticas e palavras, né? De baixo escalão. Baixíssimo escalão. Xinga. A anonimidade, A né? anonimidade. Desculpa, a sensação São, isso. do anonimato, né? Porque... E aí aquilo virou um barata voa, assim, né? Circulando no mercado, todo mundo publicando. Essa planilha se repetiu algumas vezes depois. E agora, em 2024, nas últimas semanas, rolou uma planilha anônima também, igual a essa de agências, mas com todas tipo de empresa, de todos os setores, que ela foi chamada de empresas tóxicas, né? Então, de novo, provocando várias discussões acaloradas e muita
muitas acusações, colocando nome de pessoas também. Mais uma vez, nesse lance que a Suda falou, de coisas de ser um fenômeno, né? Fenômeno, Queria começar perguntando como que vocês veem essa... porque vou confessar que a primeira vez que surgiu isso, me parecia uma rebeldia juvenil, sabe? Uma saudável rebeldia juvenil. Exatamente. Uma saudável rebeldia juvenil. Perfeito. Uhum. Até você ver que o negócio escala de um jeito que é um pouco perigoso, né? Claro. Então, Yasuda, fala aí suas visões. A gente tá com um convidado. Não, ele já vai chegar ali. Então tá bom. Obrigado. A minha impressão sobre tudo isso é que, tal qual achávamos há anos atrás, continuo achando um lance de uma rebeldia juvenil, e que, enfim, é natural. Uhum. Estamos há muito tempo reclamando do mundo do trabalho, e não é nossa geração que começou isso, não é a próxima geração que vai terminar, né? Então acho que a relação das pessoas com o trabalho tá colocada em xeque há bastante tempo. E aí você tem o fenômeno da internet, o fenômeno das pessoas acharem que estão anônimas, né? E para tecerem seus comentários ali, que é onde algumas linhas são ultrapassadas. Uhum. Mas assim, a existência da planilha, boa parte dos comentários que ali são colocados ainda estão nessa seara de fenômeno, no sentido, vamos entender que há uma crítica sendo feita ao mundo do trabalho, ponto. Não é direcionado a pessoas, não é direcionado a certas empresas, inclusive. Acho que assim, empresa personalizar, criticar ela, acho que é o jeito errado de olhar, talvez, para a planilha. Sim que há coisas maiores erradas, né? Mas, né, não posso deixar de notar, né, uma piada que fazíamos aqui nos bastidores, antes de começar a gravar, né? O fato da nossa área de comunicação ter se tornado menos relevante ao longo dos anos, né? A ponto de não mais estrelarmos nossa própria planilha. Né? Virou tudo agora. Por enquanto, não, mas eu acho que é isso. Virou uma coisa de... Mesmo se surgir uma planilha da comunicação, vai ter só as consultorias, sabe? Sim, terça-feira. Então, eu acho... Tem essa parte de piada interna que rolou mesmo, de fato. Mas, novamente... A despeito de vários detalhes desta planilha, que eu acho que a gente vai fazer uma discussão maior nesse programa, a existência dela é fenômeno da internet. E é aquela coisa, ano vai, ano vem, espero novas. Não tenho por que não achar que isso não vai acontecer de novo em algum dia. Ian, quero que você fale sobre essas planilhas passadas e principalmente essa nova que você, aliás, você amiga ouvinte, telespectadora, acesse o LinkedIn do Ian, que ele fez lá um post carrossel, tá? Bem estruturado para conteúdo. Imagens para argumentar sobre essas planilhas, porque é isso, né? Acho que uma coisa que eu vejo muita gente leva essas planilhas, tem um olhar positivo, né? São as pessoas reclamando, é isso aí, elas têm que botar mesmo a boca no trombone e tal. E você é uma voz dissidente, né, nessa visão. Queria que você contasse um pouco sobre isso. Perfeito. Primeiro, obrigado, boa noite a todos e boa todas noite, candidato. A gente falou muito dessa questão, né, das pessoas reclamando do trabalho, e nunca é tarde e lembrar que já existe sindicato há mais de 200 anos. Ou seja, com certeza as reclamações sobre condições de trabalho antecedem, né, essa instituição bicentenária. Eu acho que quando a gente fala especificamente da planilha, eu acho que a gente tem uma intimidade com ela, porque creio que todos nós fomos atravessados em maior ou menor escala pelo universo da comunicação. Sim. É que quando ela surgiu ali, acho que é isso, mais ou menos 2017, acho que entre 2016 e 2017, era uma época em que as condições de trabalho, principalmente quando a gente estava falando de abusos, né, ela estava começando a efervescer.
Se a gente, é porque quase, se eu não me engano, a primeira planilha, ela é pouco tempo depois de quando o GP começou a falar sobre assédio, quando ele fez aquele estudo sobre assédio. Verdade. Né? É coincide com a época do Me Too ali, isso. né? Então acho que é tudo mais 2000, ou menos nessa época. Será que eu tô tentando puxar pela memória, assim, enfim. Mas eu acho que é mais ou menos nessa... Então, assim, o que explica bastante que na época, quando surgiu a primeira planilha, muitas pessoas foram simpáticos a ela. Eu lembro muita gente que hoje é muito crítico, que na época falou assim, não, que massa que tem isso, porque é importante que o mercado, que as pessoas falem, né? Eu acho que tem uma certa validade nessa ideia. E eu acho que tem um dado interessante também, que ao longo dessas planilhas que surgiram outras variantes. Então também teve, nesses últimos tempos, a planilha dos clientes. Nossa, é verdade. Então, na qual pessoas de agências falava dos clientes. O que provavelmente deve ter deixado os donos de agência ainda mais preocupados, porque você já sabia exatamente quem estava reclamando. Lógico. Então, você teve a planilha e você teve também de líderes também. Então, acho que a primeira de todas teve aquela Fuck Yeah, diretor de criação, na qual... É mesmo, é verdade. Fuck Yeah, diretor de criação. Tá ficando velho, hein? Na qual tudo você viveu. As pessoas falavam, até dar um salve pro Eco Moriterno, que talvez seja uma das únicas pessoas que eram citadas e que foi uma unanimidade positiva. Então, essa questão da cultura do anonimato, né, para as denúncias, para as manifestações, ela foi... É uma coisa que foi comum, né? Que a gente foi, como eu falei, celebrando. Só que ao longo do tempo, o que eu acredito que vai acontecendo são duas coisas. A primeira delas é uma percepção de que o conteúdo como as pessoas se manifestam nem sempre é de uma forma propositiva. Então acho que começam a ter bastantes ofensas. Difamação. Quando você tem nomes ali mencionados, difamação, calúnia, se a pessoa não puder provar. Eu acho que é isso que é uma percepção que você muito bem falou, as pessoas vendo de um lado positivo, porque começou de um jeito muito críticas construtivas, né, reclamando e tal, e de repente o negócio popularizou. E aí foi isso, citando pessoas e falando coisas que ultrapassavam até o ambiente de trabalho, né? E começou a ficar um negócio pesado. Gírias pra lá de regionais. Eu até por conta dos meus últimos posts, acho que a gente pode falar disso mais adiante, algumas pessoas até pensaram que eu tô fazendo uma defesa das grandes corporações. Sim. Eu sempre gosto de dizer que não, sempre... Não é o caso, né? Me perguntaram isso hoje também. Você vai lá defender as grandes empresas? É incrível, né? Assim, um salto de... Não, primeiro que Você tem que relativizar as coisas. Não, veja bem, gente. Não. Pra mim, o Túlio Custódio, numa conversa que a gente teve, ele acho que fez uma definição do que eu acredito que é mais adequado sobre o meu trabalho, minha posição, né? Quando a gente fala muito de CEO, de empresários, as pessoas acham que, sabe, eu trabalho na publicidade, que eu tô no nível, sei lá, do Nissan, né? Sendo que meu carro é um 2009. Eu acho que o Túlio definiu muito bem. Você é o CEO da New Vegas, mas seu carro é isso. Você não tá fazendo assim? Sim? Infelizmente, não. Então, é uma coisa que, assim, eu sou um trabalhador que emprega outros trabalhadores, né? E que é uma empresa do setor de serviços. Então, na verdade, eu estou também... não somos donos do capital. Não somos donos do capital. Esse é o primeiro ponto. Sem chorar. Contudo, eu acredito que ocupando esse lugar, existem algumas também responsabilidades, ou pelo menos alguns chamados. Por que eu digo isso? Sempre que surgiu a planilha das agências, lá dentro da agência, a gente entendeu que não podia fingir que ela não existia. Sim. Né? Então, lá nessa época, a gente começou também a adotar uma seguinte postura. Então, por mais que eu tenha várias questões, eu nunca deixei que ela passasse incólume. Então, a primeira coisa foi, durante todos os anos em que a agência surgiu, e eu acho que só nos últimos tempos que ela passou a não existir mais, na verdade, meu trabalho foi só abraçar as pessoas que estavam sendo aparecendo, mas era de fazer um grande compilado
das manifestações que as pessoas faziam da agência, pegar alguns pontos que as pessoas faziam ali e fazer um controle de boatos. Controle de boatos aprendi assistindo Alien 3. Que a galera ia falar assim, olha, pra deixar tudo às claras. Então a gente chamava toda a agência no pátio e passava ponto por ponto. Olha, foi falado isso aqui. O que a gente tem a dizer sobre isso aqui era, sei lá, por exemplo, que não sei quantas pessoas ganham muito e outras ganham pouco. Assim, cara, a diferença salarial da agência não é mais do que 5 vezes. Né? E, inclusive, cara, teve coisas gordofóbicas, assim. E, nesse caso, também dá o tratamento adequado. A galera foi bem ofensiva com uma garota gorda na agência. E nesse caso, o meu ponto foi, olha, se essa pessoa trabalha aqui na agência, eu só quero que você saiba que você não é bem-vindo aqui dentro da agência. Caramba. Porque eu acho que eu sempre vou para um lugar da reciprocidade. Então, eu acho que assim, olha, você manifestou uma informação que eu entendo que não é verdadeira, tá aqui a informação que é o fato. Para ofensas, acho que deixa muito claro dentro de como a agência se posiciona. E ninguém se revelou, assim. Cara, algumas pessoas saíram da agência depois. Olha só. Não, mas é uma boa postura, né? Porque ignorar, né, o que está sendo falado na planilha é pior, né? Porque você tá circulando no mercado, você deve andar na agência, você vê as pessoas com a planilha aberta no computador, né? Você sabe que as pessoas estão lendo, a primeira coisa que elas vão fazer é procurar o lugar que elas trabalham, né? Se não foi ela que escreveu, ela vai procurar o lugar que ela trabalha para ver o que estão falando. Sem dúvida. Então não tem como deixar passar, né? Fingir que não existiu. O Yasuda pontuou uma coisa muito boa que não é para ser ignorada, mas ela é para ser tratada como um fenômeno. Perfeito. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui a favor ou não é essa a questão. A gente tem que partir do pressuposto que isso acontece e vai continuar acontecendo. Então, quer eu queira, quer eu não queira. Então a gente precisa abordar. É um fenômeno. E ela traz coisas, eu acho que esse debate sobre todos os aspectos dessa planilha. Ela tem muitos aspectos para ser debatido, né? Acredito que é o que a gente vai falar bastante aí ao longo do programa. Mas a ideia é exatamente ela. Não de certa forma, ignorá-la, não invalidá-la no sentido, acho que do ponto de vista legal, sim, falar desses aspectos legais, mas entender o que ela nos diz, assim. Acho que ela diz muitas coisas, de questões geracionais, de questões de relações de trabalho, de questões de condições de trabalho, uma série de coisas que a gente pode, enfim, passar ponto por ponto. Muito bem. Iago, eu quero saber de você. Como que você vê essas planilhas? Elas são... Eu vejo. Você vê, lógico. Você acha que elas são alternativas para o diálogo? É uma ação coletiva? Ou as pessoas perderam a mão? Olha, eu primeiro tenho uma queixa a você que eu faço em público e não na planilha, que eu não aguento mais você me fazendo convite pra eu vir aqui frustrar a audiência. Já teve a Taylor Swift, já teve o Casimiro, agora vai ter esse negócio dessa planilha. Eu não tenho muito tempo de carreira, de atuação no mercado da publicidade e tal, apesar de que já dei meus pulos bastante por aí. Vi essa planilha surgir como evento, vi ela crescer como perspectiva e vi ela ficar completamente fora de controle com tudo que acontece na internet. Assim, ela surgiu como uma grande catarse coletiva, né? Um grande gozo coletivo de todo o mercado da publicidade. Todo mundo entra lá e bota pra falar o que ninguém falou. Até sempre teve aquelas plataforminhas, como é que era? Hate Mondays, que você ia lá e botava o seu salário, aí dava uma xingadinha no seu chefe e tal, não sei o quê. Mas a planilha tinha essa coisa, anonimato absoluto, e que era, assim, você precisa cadastrar numa plataforma, então você ia lá no Excel, botava um negócio. Porque todas as plataformas exigem que você tenha um cadastro, e parece que você não é anônimo 100% e a planilha te dá essa sensação de que é só escrever qualquer coisa lá, né? Eu lembro quando veio a primeira, que a gente foi lá, jogou umas paradas, e tudo. A primeira foi uma experiência de descobrir a empresa do coleguinha, né? Você fala, nossa, naquela agência lá é assim e tal, não sei o quê. A segunda, que eu me lembro, assim, que chegou até mim, foi a que gerou uma crise de liderança. Eu lembro que teve uma planilha que a galera ficou meio louca. Teve gente querendo tirar do ar. E conselhos se reuniram e vamos tirar perspectivas. Vários podcasts, foi alguns podcasts explodiram de liderança, falando como elas iam agir. Acabou de me lembrar uma coisa.
a gente publicou, né? Quando essa planilha foi publicada, É o que vocês saiu. fazem, né? A gente falou, ó, existe essa planilha, tá rodando no mercado, né? Tá aqui o link e tal, sem dar nenhum... Você fomentou Sem dar a nenhuma cultura opinião. do ódio. A gente recebeu, alguns meses depois, como que é? Um cease and desist? Como que é em português? Nossa, ele é muito chique, né? Notificação extrajudicial. Mas tem o que, né? Mas enfim, notificação extrajudicial pedindo pra gente tirar a planilha do ar. A gente... Aí eu, assim, depois consultei. É incrível a quantidade de pessoas no mercado de comunicação que não sabe como a internet funciona, né? Isso, Assim, consultei nossa amiga Flávia Penido. Falei, Flávia. Nossa, Beijo, é uma pessoa que é um Flávia. beijo. Isso, Nossa. Falei, Flávia, o que eu faço? Porque a planilha não é nossa, a gente não tem como, né, do Google. Mas é engraçado, porque teve tanto essa resposta de gente querendo tirar do ar, que foram atrás de todo mundo que Isso, publicou. De alguma maneira falou, né? Falou e pediu pra tirar. Cabeças rolaram, Cabeças- pessoas foram perseguidas, assediadas dentro das suas empresas, como também teve empresas que publicaram cartinhas de novas diretrizes de People in Culture, que foi a época que passou a chamar People in Culture. Sim. É verdade. E aí teve essa grande questão, tal, não sei o que lá. Nada mudou, de fato, né? Uma salinha de descompressão nova, um balãozinho no final do ano Você a acha mais. que não mudou Assim, nada? de muito profundo. Surgiram umas experiências de trabalho bem interessantes no mercado de publicidade ultimamente. Umas experiências emergentes aí, que são case e tal. Assim, não é que nada mudou. Bom que você me pontuou, que você me controlou. E não só por Eu causa sou das jovem, né, planilhas, Merigo? Eu falo as coisas muito pra Sim, frente, assim. lógico. Mas por causa do mundo. Por causa do mundo, exato. Exato. Teve um grande ecossistema ali empurrando as coisas pra acontecerem. Mas é uma percepção geral de que uma frustração do que se esperava. Aí as coisas continuaram acontecendo. Quando vocês fizeram o Braincast, algumas pessoas me cobraram, inclusive o Lucas Schuch veio falar sobre isso. O Startup da Real entrou na thread e tal. Pô, a gente veio fazer um Braincast sobre isso. Falei, olha, já foi feito. E já naquela época, em 2018, já se falava, gente, vamos ter cuidado, porque esse negócio parece que pode sair do controle. Já tá saindo, já tem problemas rolando, tal, não sei o quê. Depois disso, desse ano, que foi o boom, que, enfim, RHs enlouqueciram e tal, não sei o quê, rolou meio que uma frustração geral e como o meu mente santo diz muito elegantemente, um grande F reflexivo das lideranças, tipo, cara, tá bom, todo ano vai ter essa desgraça, não vai adiantar a gente parar as máquinas por isso toda vez, a galera vai falar qualquer coisa, e aí nisso a galera foi escalando o tom, a coisa cresceu muito em volume de comentários e perdeu muito em diretrizes mesmo. E aí, enfim, das pessoas que me cobraram algumas, tal, falei desse brinquedo de 2018, mas muito por essa questão de, cara, a planilha, ela pode ser uma fresta dos trabalhadores colocarem suas pautas, a gente se reorganizar, entender qual que é as demandas, tal, não sei o que lá, é um primeiro passo. E aí, com muita seriedade, eu sei que a galera quer que eu diga que não, empresas são uma desgraça, mate seu patrão, queime a porta da sua agência. Conheço a maior parte das empresas do Brasil, já me relacionei com boa parte delas, odeio a maior parte delas. Mas é o seguinte, assim, você dizer que a planilha é o passo inicial para uma organização de pautas dos trabalhadores do Brasil, não sei o que lá, e aí você achar que o próximo passo tem que vir da liderança, e aí a grande frustração é que a liderança não se mexe para fazer algo, gente, ela não vai se mexer. Porque não, assim, não tem porquê, entendeu? O que eu acho muito frustrante nessa experiência da planilha, e acho muito frustrante em diversas outras experiências de coletividade trabalhadora, é que toda hora que fica falando isso, parece que eu sou um sindicalista, né? Parece, né? Como eu trabalho muito com essa área, eu Sei. pego um pouco desse discurso tentando dar uma evitada. Mas, até por já conhecer como os sindicatos funcionam, tal, com a seriedade do trabalho, é muito frustrante que nós, que somos, pensando especificamente na comunicação, né? Somos pessoas que fazemos os PPTs incríveis, os gráficos, os levantamentos de Big Data, e consolidação, e social listening, buzzword em cima de buzzword, a gente não consiga sentar e fazer, sei lá, uma landing page, uma dashboard de principais demandas, a gente não consegue tirar uma pauta, um encaminhamento coletivo você viu pra de quê cima no fim disso. das contas, né? Exato, e aí, agora você entra lá hoje, eu fui pegar agora pra ver até a quantidade de linhas, é impossível ver a quantidade de linhas. Tem gente falando coisas e tal. 15 mil. É tudo 15 mil? Pronto. É tudo assim, um grande, fulano é gordo, fulano é chato, fulano pega no pé, aí não sei o que lá, aí paga mal, e trabalha muito. Tipo, beleza. E aí, assim, não é que, beleza, o assistente do design lá na ponta tem que chegar e fazer uma grande pauta, uma carta de interesse. Mas, cara, as pessoas que estão mais
à frente dessa pauta, que estão tocando, as pessoas que organizam essa planilha, não quero, assim, fulanizar, mas tá na hora da gente pensar num próximo passo. Acho que entender com muita seriedade que, cara, não é só, a liderança tem que tomar uma atitude, porque a gente nem sabe o que a gente tá cobrando da liderança. Coletivamente, a gente não sabe qual é o problema. Toda empresa, você trabalha muito, você ganha pouco, você não é ouvido. O que mais? tudo é ruim. Chora no banheiro. Você chora no banheiro. Não toda empresa. E liderança é funcionário, só lembrar isso também. Exato. Então, exato. Tem isso. Onde tá essa Liderança cadeia, também é um cara? funcionário, exato. Pois é, então. Aí, então, é um primeiro passo. Não vejo esse próximo passo desenhar. Esse ponto que você falou, que virou de todo ano, virou uma coisa só de troll, né? Virou uma trollagem. Mas eu tenho que interromper aqui rapidamente, só para pontuar que, assim, imaginar que isso precisa ser passo de alguma coisa, você está pressupondo algum tipo de organização. Isso é um fenômeno, isso é... Isso. Não vai ter organização. A melhor palavra para definir o que é isso ela é emergente, ela surge. Aí a gente matou os sindicatos e como então, as pessoas... mas esse é o ponto. Agora vamos por partes. Não foi só a gente, tá? Lógico. Então vamos por partes. Eu tô querendo... Então, eu não tô... O que temos, né? Temos, como quando o Iago começa dizendo, coisas mudaram nas empresas, mas não por culpa da planilha. Exatamente, não por culpa da planilha. O mundo mudou, coisas estão mudando, perfeito. Tem certos discursos que não cabem mais, tem certas coisas que, de fato, aconteceram, coisas no mundo que as empresas tiveram que se adaptar. E não foi a planilha. Planilha é muito mais fenômeno do que causa de qualquer coisa. Ela não é um ente organizado, ela é uma manifestação. Né? Alguém tem uma ideia caótica de vou colocar uma planilha no ar, e ele não tem controle absoluto nenhum sobre o Nem que tem vai que ter, porque senão ele vai preso. Exatamente. Então, assim, é isto. Mas só uma pessoa é dona da planilha. Uma pessoa abriu a planilha. Se o Google quiser... Não, ele pode ser responsabilizado legalmente. Pode, lógico. Não deve. Mas assim, o lance todo é... Assim como todas as pessoas que manifestaram, eu acho que a gente tem que aproveitar o ensejo para explicar que o mito da anonimidade na internet é um mito. Exatamente. Então, assim, com um pedido judicial... Um pedido do Xandão... Um pedido do Xandão chega a ser a cada uma das pessoas das que escreveu. linhas. Com certeza. Isso é muito interessante. Você investigou esse ponto da legalidade, né? Conta aí. Reitero os agradecimentos à grande Flávia Penido. Doutora Flávia Penido. Nosso oráculo. O oráculo do jurídico. E do direito digital há tanto tempo, né? Do direito digital, acredito que seja uma das maiores especialistas em direito digital, muito especializado nesse universo da internet e da publicidade. Quando a minha ideia foi pensar muito dessa relação com a planilha. Acho que, de novo, a gente está falando do fenômeno, mas eu acho que tudo nasce de uma preocupação que eu tenho e desenvolvi nos últimos tempos, que eu tenho como missão que as pessoas não sofram mais no trabalho. Tá? Esse é o primeiro ponto. Eu acho que quando a gente vê essas coisas da planilha, isso, não dá para negar que há muito sofrimento no universo do trabalho. Uhum. Contudo, eu também digo que parte do sofrimento é menos por uma questão simplista e reducionista e maniqueísta, do tipo lideranças malzinhas, evil companies, e muito mais uma questão de relação, de que a gente tem uma crise relacional no mundo. Tem um grande amigo meu, meu mestre também, professor Vicente Góes, ele fala uma coisa que é: mudar o mundo tem menos a ver com os nossos valores e mais a ver com a lógica das nossas relações. Isso quer dizer, quando eu vejo todas essas coisas da planilha, o que eu percebo? Cara, eu vejo uma doença relacional. As pessoas não sabem se relacionar no trabalho, e que vai desde dessa própria... E quando eu falo geração, eu gosto de falar millennials com Z, porque é uma mistura de tudo, né? E que vai de gente de 18 até uns quase 40 anos. Sim. Que chega no trabalho, né, com uma grande expectativa das coisas, uma expectativa de mundo e do trabalho que não corresponde à realidade do mundo e do trabalho. Né? Tanto que uma das frases que eu gosto de falar na agência é: galera, é só trabalho. Uhum.
Mas chega nesse lugar que cara, e eu acho que tem uma coisa que também daí eu vou colocar aqui, atribuir uma culpa nossa, publicitários, que a gente conseguiu insuflar também essa buzzword do propósito, né? Então, assim, tudo é propósito, é propósito. Então, as pessoas chegaram no trabalho imaginando que toda empresa é uma ONG. Né? Toda empresa, ela vai chegar e vai salvar. Que é um absurdo. E todo trabalho vai ter um propósito. Vai salvar o mundo e vai ficar... o mundo. Mas eu acho até que esse tempo já... Mas a gente vendeu muito isso, não, vendeu-se muito, acho que agora a gente tá vivendo a consequência disso. Não, mas assim, eu acho que essa ideia, pelo menos que a gente tem observado das pessoas um pouco mais novas, assim, é uma ideia que vocês vai. Eu acho que ela fica um pouco mais restrita. Eu tenho anedotas que... bom, tudo bem. Mas fica o rancinho também é difícil. De você, cara, você se acha uma bosta quando você não tá trabalhando em lugar com propósito, quando você tá lá vendendo móveis, entendeu? É isso. E, gente, é só trabalho, valor, acaba com a sua cabeça. Assim. É só trabalho. Qual que é o ponto? Então eu vejo todo esse sofrimento e vou dizer qual que é a palavra? Essa anomalia. E ela não vai para absolutamente lugar nenhum. Pelo contrário, ela leva as pessoas para um lugar de mais sofrimento ainda. Sim. Porque a planilha é exatamente, ela não revela, por mais que esse fenômeno, enquanto ela se manifesta como fenômeno de coisas que a gente vai observar ali, enquanto questão de organização para que haja uma mudança, ela é praticamente nula. Sim. Nesse lugar. Sim, e ela é reducionista, como você falou, porque uma frase ali parece que o lugar, de repente, é que você falou, foi uma relação ruim. E aí a pessoa vai pesquisar, sei lá, tô pensando em trabalhar naquela empresa, vou lá pesquisar sobre ela. Ela parece que é um inferno na Terra e é isso que você falou. De repente é uma questão da relação de alguém. Sim. E reforça uma ideia que eu chamo carinhosamente de Adam Grantismo, porque eu vejo muito esses posts do Adam Grant, que é muito... A liderança não sei o quê. A liderança... Qual que é a diferença de um bom líder para um mau líder? E que isso foi criando um folclore de que, cara, a liderança é culpada por tudo e que a liderança, ela só não muda porque ela não quer. Sim. As coisas, né? E isso deu uma infantilizada nesse debate. Eu falo infantilizada a ponto de se criar uma ingenuidade de que você manifestar-se numa planilha, você tá provocando uma mudança. Sim. Quando, na verdade... tá te colocando no lugar que você pode ser acusado de um crime. E que já é por si só uma... Eu acho que essa infantilidade é uma boa... E acho que a manifestação da planilha já é por si só uma grande derrota de outras coisas que deveriam estar aí a nosso favor enquanto funcionários. E aí coloco lideranças e... né? Qualquer pessoa, desde o estagiário não, porque ele não é CLT, mas desde o assistente... Ele é o quê? Ele não é CLT. Ele não conheço. Nunca ouvi falar disso. Pois é. Enfim. Mas assim, em tese, respondemos todos a sindicatos. Tem sindicatos para representar todo mundo. Inclusive é o mesmo, para liderança e para o assistente. É isso. Exatamente o mesmo sindicato, quando você trabalha dentro de uma empresa. E o lance todo, o que a gente acompanhou ao longo dos anos, foi desmonte desse tipo de instituição que poderia falar pelos funcionários. Né? Hoje é uma... O que mais acontece? Isso eu lembro de quando eu trabalhava em agências de propaganda. E agora que sou seletista novamente, vejo o relato, né? Como isso vem comunicado e tudo mais, assim, qual que é o papo interno. Que chega aquela hora do, olha, vai ter o dissídio e vai ter a cobrança sindical. E se você não quiser a cobrança sindical, eis o passo a passo. E vai ter uma galera se manifestando para não fazer esse repasse ao sindicato. Mas beleza, você perde uma instância, né? Ou você, enfraquece uma instância que deveria te representar, bem ou mal tá ali, brigando no mínimo anualmente pelo seu dissídiozinho para repor a inflação ali. Você perde esse contexto de que estamos trabalhando como um grupo, sabe? No fim das contas, corpo de funcionários de comunicação, por exemplo, somos um grupo que poderia estar discutindo coisas. A gente clusteriza isso em alguns grupos, no caso da comunicação, né? A gente sabe, tem o da mídia, o da criação, do planejamento, mas acho que aí anda mais um pouco, acho que tá pior, né? Acho que isso vale para muitos aspectos da sociedade. Crises relacionais tem mais a ver como a gente tem encarado o conceito de sociedade. A gente não tá encarando bem esse conceito. A gente tá se relacionando muito mal
em todos os aspectos, né? Você tem problemas, né, em camadas aí de relação entre as pessoas em todos os níveis, em todos os aspectos. O trabalho grita porque, enfim, as pessoas passam boa parte do dia no trabalho e precisam dele para efetivamente ter o seu ganha-pão. Então é óbvio que essas coisas vão aflorar. Mas no fim das contas, né? Voltando, é fenômeno. Né? Tem muito mais coisa acontecendo por trás e não é planilha, né, que vai resolver, vai deixar de resolver, vai ser a coisa mais, né, alarmante que deveria surgir. Surge, né, trata-se como uma crise, né? Beleza, surge a planilha. Ok, vamos, né, tentar contornar. Ok, ou contornar, analisar. Aí a empresa toma o que quiser fazer, mas a realidade é, assim, tem muito mais coisa que não é planilha, que não é a gente falar aqui no programa, que não é começar um grupo para, assim, tem mais coisa pra gente discutir mesmo em relação ao que chega, né, a esse tipo de coisa. Vocês falaram bastante de diferença geracional, né? Vocês veem que essa questão de expectativa mesmo, como a gente falou, da promessa, do propósito, né? Foi feita uma promessa para uma geração mais nova. Quando ela entra no mercado de trabalho, numa empresa, numa agência, vê que não é daquilo, existe essa quebra dessa romantização que foi feita, né? E é isso, é esse... É também isso, porque, de novo, acho que as coisas começam começa a fazer um mínimo de sentido e abrir caminhos para proposições e soluções quando a gente começa a ir para lugares mais complexos. Que eu quero dizer, sim, você tem essa geração de fato, ela tem muitas ilusões e pensa que também é uma geração criada, cara, à base de identitarismo. Então você tem todas essas lutas de identidades, elas estão ali, se vou perceber, inclusive esse movimento que a gente está vendo, ela reúne várias das características de movimentos identitários. Tá? O ponto é que, de fato, a gente pode concordar que essas ideias, essas ilusões que as pessoas nutrem ao entrar nas empresas, né, pode prejudicar a performance delas lá dentro. Uhum. O que é um chamado para se perguntar como que as empresas se organizam para justamente receber essas pessoas e chegar e falar assim, galera, é só trabalho. Porque acho que você não vai mudar o mundo. Porque ela revela também, de um lado, que as empresas não estão organizadas em termos de onboarding, de orientação, de feedback, sobre como você identifica esse fenômeno e trabalha nele. Vou te dar um exemplo muito prático que acontece. Na agência, a gente está fazendo uma transição na qual a gente está abolindo também palavras. Uma delas é abolir o feedback. A palavra feedback. Na verdade, é o feedback também como momento. Vou te explicar. Porque feedback, ele virou uma coisa tão distorcida que eu sempre falo assim, você quer perceber como o feedback tá tão distorcido? As pessoas falam feedback positivo e feedback negativo, quando é só feedback. E mesmo que você vai explicar para as pessoas, ela ainda acha que é sobre a sua opinião sobre o trabalho dela. E a gente começou a fazer um momento de substituir isso por alinhamento de critério. Não é feedback, é um alinhamento de critério, ou seja... Aqui no trabalho, a gente tem um jeito de... Todos os lugares têm jeito, todas as posições que você vai jogar, você tem uma função para fazer, você tem um objetivo a cumprir. O que eu vou te informar é o quanto você tá... Você vai ter instruções, quanto você tá chegando nesse lugar e o que você precisa para chegar. É um alinhamento quando você chegar, pare, viu? Não vá acelerando, que a galera vai superando a expectativa, vai parar na lua. Então é muito esse lugar. Eu sempre também gosto de fazer analogias com organizações que as pessoas já estão acostumadas. Exemplo, cara, time de futebol. Olha, cara, no time de futebol você tem 11 jogadores que jogam nas suas posições. Todo mundo joga junto com 2 objetivos. Fazer gol e não tomar gol. E vai ter uma liderança que vai orientar, vai treiná-los, vai apontar as deficiências, vai treiná-los para que vocês sejam jogadores melhores e quem sabe jogar em times melhores. Ou uma banda. A gente tem que ensaiar para a gente conseguir tocar a mesma música no mesmo ritmo sem precisar olhar para o lado. Ou um grande assalto a banco.
onde cada pessoa vai ter... Os exemplos vão melhorando. Marighella vive, que você tem, cada um vai ter a sua função ali e, cara, precisa acontecer de forma muito sincronizada. Mas é isso, mas também tem ali uma liderança orientando como Não deixa de ser um planejamento que profissional. acontece. Então, tem essa necessidade de colocar e treinar as pessoas, porque se não há esse treinamento, né, que é esse choque de realidade, né, e é por isso que eu falo que às vezes tem essas discussões dos futuristas, como nós vamos lidar com as gerações. Isso. Eu falo assim, não, cara. Geração que não gosta de trabalhar. Que não... Ai, gente, E que vem sempre como uma... que para mim isso revela muito quanto as pessoas tratam essas pessoas como crianças, que elas não podem ser contrariadas. Eu falo assim, não. O que a gente tem que pensar é como que a gente ensina essas pessoas a trabalharem. Sim. É sobre isso, ou como essas pessoas vão aprender. Então, tem essa responsabilidade de fazer essa adaptação. E daí, sim, você tem um olhar que precisa das próprias organizações como que isso vai acontecer. Mas isso é inevitável, diante de novo. Já temos aqui eleita a palavra da noite, que é fenômeno. Não, e uma das coisas que eu acho que uma das coisas que você pontua é realmente isso, né? A pessoa entra crua e a gente sabe, nós fomos jovens no mercado, a gente sabe o quanto era mal feito essa questão de se passar, né, um determinado conhecimento de dentro da empresa para nós. Muitos de nós, e aí posso falar sobre nós três aqui, porque eu lembro mais ou menos do momento que os três estávamos começando. Então nós três somos meio que assim, sobreviventes de olha. Não, você só aí. isso, você só entra. Se vira aí, cara. Você vai sentar ali, ó. E aí você se vira, e a gente sobreviveu, tipo, aprendendo, né, tateando Total. ali, e observando também, tendo alguma sagacidade de falar, ó, tá indo pra cá, tipo, isso aqui soa interessante, e a gente acabou, né, obtendo aí algum destaque e tudo mais. Mas o lance todo, e aí um ponto que eu queria trazer é que, na minha sincera opinião, se a gente vai para uma questão geracional, esse conflito nunca acaba. Nunca. Porque justamente assim, não é uma questão de a gente esses jovens, né? não é nada disso. Nós levamos um tempo para aprender coisas, ponto. E agora nós estamos mais velhos, estamos chegando aqui, nós estamos na meia idade. Você não, Iago. Você não tá na meia idade, você é jovem. Mas é o seguinte, nós estamos aqui na meia idade, então assim, a gente tem 20 anos de carreira, aprendemos um bocado de coisas nesses 20 anos. E o lance todo então, levou 20 anos. 20 anos. Para chegarmos onde estamos agora. Pra você parar de sentir duas crianças vestidas de adulto. Não é nem isso. Você pode sentir o que você quiser, mas assim, 20 anos trouxeram a bagagem que eu tenho agora, que eu tô aqui conversando contigo. Então, assim, não dá, assim, não há tempo, não tem como eu exigir que uma pessoa que tá entrando no mercado primeiro se comporte como eu, porque ela não tem 20 anos de carreira, ela não viu 20 anos de coisas, ela não viu 20 anos de trabalho. Né? E então, assim, já é um ruído aí dessa expectativa. Esperar que alguém vá se comportar como eu me comporto depois de 20 anos de trabalho. Cara, isso eu acho que a gente tem uma pauta, inclusive, para fazer um Braincast futuro, mas você me lembrou uma notícia que eu vi esses dias de que os mais jovens estão levando os pais nas entrevistas de emprego. Mas isso é anedota, gente. Não, sério, não é anedota, não tanto anedota. Já vi casos e casos, mas os pais estão se levando para entrevista de emprego. E aí tem uma diferença sutil, mas olha, é aí que separa os meninos dos menininhos. Porque a questão também é essa. Quero acreditar como uma anedota. Quem tá criando já essa fiz entrevista geração? com muita gente e nunca vi nenhum pai chegando com um jovem lá, sabe? Eu já tive que lidar com o papai e com a mamãe ali. Putz, é assim, novamente, ainda tô tentando lidar com uma anedota. Papai e mamãe se colocando na função, e aí quem tá criando essa geração aí, que tá todo mundo se descabelando, são justamente as pessoas que estão reclamando. Se eu puder entrar agora já... Mas favor, aproveitar que eu já tô xingando. Mas novamente eu acho que não tem, assim... Fenômeno também, sei lá, eu também acho cagado, pessoalmente acho cagado isso acontecer dessa maneira. Não sei se a gente tem realmente os dados para dizer que tá realmente acontecendo. Não, é frequente, mas não é assim. Mas é menos impossível do que parece. Mas o grande lance é, esse conflito vai continuar existindo. Eu não posso imaginar que uma pessoa vai entrar com 18 anos no mercado de trabalho e saber o que eu sei agora com 40. Isso. Não dá. Não tem cabimento. E, obviamente, ela vai ter uma função dentro da empresa de quem vai começar a galgar se ela quiser chegar, né, onde, sei lá, acho que ela pode até, como fala, ter mais ambições de chegar onde eu cheguei com 40. Ela com 40 pode ambicionar muito mais que isso, mas se ela quiser, né, ir trilhando dentro
esse caminho dentro do mercado, beleza. Então, ó, tem muitas etapas. E lembre-se, vai levar 20 anos. Agora, trabalhar isso para quem tá ali é difícil, porque você tem o imediatismo do trabalho, você precisa entregar coisas, você precisa ter as pessoas, né, o mais ligadas possível. Então, é óbvio que você, ali no meio, parar e lembrar, putz, espera aí, eu não posso cobrar o jovem tanto, porque, cara, ele tá começando. E também existe, por outro lado, né, da parte do jovem, um imediatismo de quem só viveu 20 anos. Então, como é que eu viro e falo pra ele? Então, tudo que você vai ter que esperar um tempo que é basicamente do momento que você nasceu até agora, para coisas acontecerem na sua vida dentro do mercado de trabalho. Não cabe esse tempo é para sempre para eles. Você fala, como assim? Eu preciso de coisas mais imediatas. A faculdade dura 4 anos, cara. Como assim vou levar 20 para chegar em algum lugar? Pessoa, é verdade, tem essa crise da pessoa achar que ela vai entrar na empresa já sendo... estando em cargos mais altos. Sim, né? Tem, né, o processo. Trainee, gerente, diretor em 5 anos. É isso. Demora muito. Eu vi um post, uma menina fazendo um post no LinkedIn que era assim: eu acho um absurdo que numa empresa o estagiário não possa falar com o CEO. Que ele pode... E que você quer falar com o CEO, minha filha? Ele tá, mano... É pra ser horizontalizado. Mas tipo... acho que é o ponto também, até entendimento do que fazem essas pessoas, sabe? Porque o lance é esse, olha... Não é por mal, é que pô, ele tem 1 trilhão de outras coisas pra fazer. Se 1.500 pessoas, às vezes, que trabalham dentro da empresa fossem ter um minutinho com ele, conta aí 1.500 minutos num dia. Exato. Eu queria falar do impacto nos talentos, né? Nas próprias pessoas que... existe toda essa discussão de que você vai olhar essa planilha, então, cara, eu não vou trabalhar nessa empresa porque essa empresa é ruim, e de repente baseado em casos isolados, específicos, né? E eu vejo muito uma tendência dentro da planilha de repetição, né? Que dá a sensação de que a mesma pessoa colocou a mesma crítica em palavras diferentes para aparecer mais vezes. Então, não dá nem para levar isso em consideração. Mas tem um ponto positivo que eu vejo nessa planilha agora de 2024, é que quando saiu a planilha de agência, a gente ficava muito naquela percepção, olha como o mercado publicitário é todo cagado, é tudo errado, né? É tudo tóxico. Vira clube da Jujutsu, irmão, relaxa, tá todo mundo mal. Isso, e agora com essa planilha que você tem lá, e aí ficava, né? Olha só como que as agências são. É melhor trabalhar nas empresas, né? Nas grandes empresas, nas big techs. Agora nessa planilha das empresas. O publicitário frustrado tá trabalhando numa big tech. Isso, tá frustrado. Virou cliente. Virou cliente, continua frustrado. Estão todas lá, as big techs, todas lá, as empresas grandes estão todas lá. Então, para ver que não é um fenômeno, de novo, específico do mercado de agências, né? Isso tá em todas as empresas. Esse é um ponto que eu acho que deveria se levar em consideração, que... É angústia compartilhada. É angústia compartilhada. Angústia compartilhada. Muito bem. Mas ela tá com todos nós, gente. Eu acho que vou defender aqui também a categoria aqui. Defenda. Porque acho que o mercado publicitário, ele nesses últimos anos em que ele teve toda essa questão com as planilhas, e não só as planilhas, né? Acho que foi um mercado que sempre... questões raciais, questões de gênero. Sim. Ela sempre foi... A publicidade, ela sempre foi chamada. E uma coisa que eu venho percebendo nesses tempos todos é que nunca houve uma fuga disso. Pelo contrário, no geral e mais de uma forma melhor ou pior, as agências se colocaram de uma forma muito aberta. Isso aí. Para fazer esse trabalho, quando você olha hoje em questões de políticas anti-assédio... Umas mais, outras menos, né? Sim, isso vai acontecer, mas isso não vai, obviamente também não, isso não vai fazer com que não haja esses casos. Sim. Mas quando você olha, e principalmente comparado com os clientes que essas agências atendem, cara, a agência evoluiu bastante, assim. Eu não vejo essas cobranças que as agências sofreram ao longo desses últimos anos sendo feitas para empresas que você pensa, no final das contas, é quem pagam as contas. Então, acho é legal colocar também isso em perspectiva, o que talvez também explique um pouco por que surgiu mais essa planilha agora do que das próprias planilhas das agências. Boa. Queria perguntar para vocês se existe... até especulando um pouco sobre o futuro, né, dessas relações de trabalho,
Se a gente não é capaz de transformar esse tipo de fenômeno, de novo, em algum modelo de ferramenta e que seja isso tratado de maneira mais madura, né? A gente sabe que todas as grandes empresas existem esses modelos de, como você falou, de feedback, ou seja lá o nome que seja dado, até de momentos específicos em que isso é feito, mas não parece que está sendo suficiente, né? As pessoas ainda se sentem a necessidade de... como que é o The Purge lá, né? A noite do que tudo vale, né? Precisa ter esse momento para eu poder botar a boca no trombone. Pois é, e me soa que, independente de a gente poder falar aqui, toca aí a internacional, por favor, dá play. Existem sindicatos, você pode ser representado, você pode, né, discutir isso com seus pares, você pode fazer uma série de discussões que elevem a sua sensação pessoal de raiva. Há uma questão que, peraí, vamos ver o quanto isso é com o grupo, se é realmente uma sensação ou se, olha, é uma coisa estabelecida, se de repente é algo que a gente possa fazer. Óbvio que eu não tô falando aqui, aí vocês fazem um grupinho, vão falar com a sua chefia e tudo vai mudar. Não é assim, não é assim que funciona. Mas é claro, assim, se você pudesse se sentir representado por quem... honestamente, você paga lá anualmente para te representar, né? Acho que as coisas poderiam andar. Mas eu sei que isso não resolve, porque não resolve-se uma série de coisas que a gente abordou aqui. Imediatismos, a própria relação geracional, que vai haver conflitos, ponto. Assim, por mais que a gente fale sobre isso, por mais que a gente tente aceitar isso, é inerente à existência. É como falar que pais e adolescentes não vão tretar. Vão, sabe? Porque tem distâncias ali. Assim como pessoas entrantes no mercado, pessoas que já estão no mercado há muito tempo, também vai ter algum nível de conflito. Não tem como não ter. O lance todo é assim... o que a gente pode fazer para tentar estabelecer, né, a melhor ambiente para relações possível, do ponto de vista, né, de que a gente pode pensar dentro da empresa. Então, se você está numa liderança, rodas de discussão. Eu vejo, por exemplo, a empresa que eu estou trabalhando muito preocupada nesses aspectos, de tentar passar uma proximidade da liderança com o corpo de funcionários, até porque a empresa nem é gigantesca, estamos falando aí de 300, 400 funcionários. Então, comparado com a indústria, a gente é pequenininho. Para agência de comunicação, a gente é grande, mas para economia não. Então, dá para fazer uma coisa um pouco mais próxima, dá para propor eventos, dá para propor uma série de coisas. Isso, adulta e madura. Eu fico pensando... mas é que é isso. Mas, eu gostei dessa ideia que você falou de pegar a planilha, gente, em vez de... Vamos pegar o elefante que tá na sala aqui... Mas passa por fomentar isso que tá tão... Que acho que o Ian pontuou muito bem, isso que tá tão ruim, né? Que é fomentar momentos para relação. E eu acho que ir para um caminho de solução, de como, assim, vou dar um exemplo. Na agência a gente tem alguns mantras, tá? Um deles olha, nem tudo vai ser resolvido do jeito que você acha que tem que ser. Sim. Então essa é a primeira... O segundo nem tudo vai ser resolvido, ponto. A gente vai abandonar e esperar que não volte. Às vezes o que você acha que é um problema é só um sintoma. Tem várias coisas que você tem que ir colocando. Para mim, um exemplo clássico que acontece em agência, a galera culpar o cliente. O cliente não sabe brifar. Sim. Eu sempre, conto a historinha. Quando você vai no médico, você já fala pro médico, olha, eu tô com câncer de esôfago, já tá aqui os exames. Não é assim que funciona. Você chega com uma dor, ele vai te fazer milhares de processo investigativo. Vem marcar a cirurgia. Cabe você trazer o problema para dentro de casa e dar uma esmiuçada. Ou seja, eu sempre falo assim, olha, o trabalho, o briefing é uma estruturação de trabalho que precisa ser feito. Quem vai fazer o trabalho? Você, quem tem que saber qual que é a estrutura. Então, você começa a trazer também para as pessoas para elas terem consciência da própria responsabilidade do trabalho. Porque essa é uma das grandes debates. Você vai perceber que todos nesses discursos, ele tem uma coisa muito específica que eu chamo de a responsabilidade. O que quer dizer a responsabilidade? Ela é a ausência da consciência do conceito de responsabilidade. Porque responsabilidade é eu saber que eu tenho que fazer algo e eu não faço. No caso dessas empresas, a pessoa sequer sabe que ela tem uma responsabilidade. Daí, por exemplo, cai no negócio a ideia de que o briefing é responsabilidade do cliente. Não. É seu. Ao mesmo tempo, quando a gente fala de responsabilidade, a gente tem um problema no nosso vocabulário, na nossa cultura, que é confundir responsabilidade com culpa.
Então, se você falou responsabilidade, você quer me dar trabalho. Uhum. Então, é também mudar... Quem foi o responsável por essa cagada? Quem foi o responsável por essa cagada? É E eu acho que também tem uma coisa que é importante a gente olhar como sociedade. A gente vem numa sociedade que ela é muito violenta, brasileira. Quando você é criança e faz qualquer coisa, cara, o risco de você receber uma reprimenda violenta, física ou verbal ou psicológica, é muito grande. Então você é condicionado desde criança que assumir responsabilidade, assumir erro, é ruim. Você vai ser punido. Você vai ser punido, você vai sofrer uma violência. A gente é criado dessa forma. E daí, cara, a gente começa a institucionalizar umas coisas, que é, por exemplo, o cachorro comeu minha lição de casa. Vira umas coisas. Dar desculpas, terceirizar a responsabilidade, vira uma norma. Eu gosto de perguntar para todo mundo. Cara, alguém conhece alguma pessoa que terminou uma relação e falou assim, não, a responsabilidade foi toda minha, eu que fiz a cagada, né? Ou também, que vai fazer uma entrevista, fala do seu emprego, a pessoa fala assim, não, eu fiz muita merda lá no trabalho e fui mandado embora. Ninguém fala. Então, e eu nem tô falando que essa é uma questão de caráter, é simplesmente porque, cara, a gente formou uma sociedade na qual assumir responsabilidade é perigoso. Sim. A palavra é perigoso, porque ela tá na cabeça dela, se eu assumir, eu vou apanhar. Então, como que a gente... E que isso cai... Então, a responsabilidade de se resolver hoje tá na mão das empresas, que é, cara, resolver um trauma gigante. Que eu não faço ideia de como que se resolve, tá? Mas eu só tô engrossando o caldo aqui, de quão difícil é a situação. A gente vai ter que deitar no divã, né? Pra poder... É daquelas coisas, a gente brinca, né? O Iago já participou, né? Tem aquela famosa piada lá do Alvissareiro, um podcast que você pode ouvir aí na família B9. É verdade. Que a gente sempre termina falando, a coisa é culpa do capitalismo e a gente deveria se unir. Todo programa, basicamente, a gente chega com esse mote. Mas, no fim das contas, é um pouco isso. Olha, tem coisas maiores mesmo do que esta relação muito específica da qual a planilha trata. A planilha, né, essa palavra que a gente acabou repetindo muito é fenômeno, porque ela não é sintoma, ela é uma parte de outras coisas que acontecem. Algumas naturalmente não vão embora, né, porque estão aí, porque o mundo né, tá meio colocado. Outras poderiam ir embora, mas envolvem mudanças sistêmicas tremendas, então não tô falando que elas são naturais, não são, né, mas envolvem mudanças muito grandes, e tem outras que podem, assim, sei lá, permear melhores práticas que são mais factíveis, mais próximas, mais que, né, muitas das quais a gente sabe, né, de nós que entramos no mercado há 20 anos, sabemos o quanto isso andou em 20 anos, né? Sim. Então, sabemos também que não é uma conversa que não foi tendo, mas não é a planilha, é conversas, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, acho que para nós, assim, enquanto... Assim, ainda mais que a gente continua trabalhando em comunicação, é sempre entender, quando a gente olha para uma coisa dessas, tentar, né, entender esses aspectos dos quais a gente gastou essa hora aqui falando, né, que estão por trás, e não simplesmente sair reagindo, porque não é assim que a gente trabalha, a gente não reage a coisa. Perfeito. A gente senta, pensa, planeja, desenha cenário, né? O trabalho é esse. O trabalho é esse. Antes da gente ir pro Qual é a Boa, eu queria justamente, você falou em reação, o Ian fez o post lá no LinkedIn e você teve algumas respostas lá, né? Sim. E eu vi que alguns você teve uma paciência de responder e argumentar. Queria que você falasse um pouco dessa experiência, porque a gente sabe que temos ali, né, no LinkedIn uma bolha, né? Temos ali O LinkedIn é anti-planilha, né? É mundo encantado, isso, onde nada é um problema. Eu queria que você contasse um pouco da percepção que você teve fazendo esse... né? Colocando seus pontos, a sua opinião ali, e como que as pessoas reagiram a essa sua... Eu escrevi esse texto, pedi pra Flávia Penido revisar. E ela sempre vai colocando os seus comentários e as suas pedidos de correções. E ela falou assim: você sabe que você vai arrumar uma treta por causa disso. É bom que a Flávia Penido também é especialista nisso. Isso. Você não é ilegal, mas você vai arrumar uma treta por conta disso. Cara, ela é um bom departamento de vai dar merda. Ainda que seja uma merda que, sim, seja legal, mas ela sabe prever que existe uma moral. Sim.
né, nesse universo. Enfim, eu publiquei no meu texto tanto no Instagram quanto no LinkedIn e a qualidade dos comentários não variou muito, embora Foi baixo, né? Foi uma merda. Olha, até esse é um texto aí que acho que teve bastante participação das pessoas. Acho que daí dá pra dividir em algumas coisas, que é... Existem aquelas pessoas que são as fatalistas, que sempre vai pro argumento que eu chamo de mais maniqueísta. Ah, mas o funcionário não tem o mesmo poder da liderança que pode mudar as coisas e tal. E eu tenho que falar pras pessoas, olha, liderança é funcionário. O Schuch apanha muito do outro lado. As lideranças, porque ele vai lá muito falar sobre relações de trabalho, as lideranças vão lá, não, mas os funcionários também não entendem que a gente é trabalhador igual todos eles. Assim, é sempre o outro não entende, sempre o outro, enfim. Você pode jogar a culpa pra fora, uma das coisas, né? Que quando você trabalha em multinacional, por exemplo, que a gente é engessado pela O global, é o global. Teve algumas pessoas que viram pro lugar que... Teve uma pena que eu desliguei meu celular, mas tinha um comentário que eu recebi que era... Eu falo, cara, tem uma questão da gente respeitar o Estado democrático de direito. E daí as pessoas vêm e falam assim, não, mas nem tudo precisa ser respeitado, a gente precisa respeitar o Estado democrático de direito. Tô de acordo. Eu falo assim, olha... a gente só tem que lembrar que essa ideia de monopólio da virtude é só uma crença da esquerda. Porque a direita também acredita que ela tem o monopólio da virtude. Então, a partir do momento que você fala esse tipo de coisa, você tem que estar aberto a que o outro lado que quer quer suspender o Estado democrático de direito ou quer dar um golpe para além disso, tem razão. E é por isso que a lei é para todos, né? Então, você tem... Eu acho que quando você vai por esse lugar, ele traz esse choque de realidade. E que muitas vezes as pessoas, de novo... Eu acho que ela revela muito o quanto as pessoas estão alienadas de conceitos básicos de justiça. Da Constituição mesmo. A ponto das pessoas... entenderem que reclamar na planilha de forma anônima vai resolver mais do que você fazer formalizar uma denúncia na Justiça do Trabalho, que ela é reconhecida por dar ganho ou razão pro trabalhador. Vira um substituto. Não vou reclamar aqui, mas, cara, você deveria estar fazendo... Se é nessa gravidade que você está falando, você não deveria estar na planilha. Exatamente, você deveria estar fazendo denúncia, Ministério Público do Trabalho. Exato. É isso, esse é o processo, né? Esse é o processo, porque o meu ponto ali se o que as pessoas estão dizendo é verdade... Né? Então, você teve assédio, você teve casos de racismo, você teve caso de assédio sexual, uma série de coisas. Algumas dessas coisas são crimes. E se você tiver como provar, é só você fazer isso, porque você vai ganhar. Não tem jeito, você vai ganhar. Tudo que você considerar que é algum tipo de abuso, é você consultar. Daí a importância de você consultar a justiça, consultar os meios legais institucionais, porque você tem uma orientação clara. Acho que por isso que eu também falo dessa questão da gente evitar o sofrimento, busca o lugar que você vai encontrar a justiça que você busca. Então as discussões muitas vezes eram de algumas pessoas que insistiam nesse justiçamento, né? E tem que ali debater com isso. Algumas pessoas que vão para esse lugar mais eu falo que que essa uma extrema esquerda que esquece que do outro lado tem uma extrema direita, a qual as regras se aplicam dos mesmos lados. E algumas pessoas que vêm argumentar de uma forma muito... peraí, acho que tem o teu post aqui, ele só propõe... na verdade, ele só faz uma crítica às pessoas e ele não tá propondo nada. E eu falei assim, eu falei assim, eu tenho um ponto, porque nesse post... Primeiro eu falei assim, eu estou analisando o fenômeno. Mas do outro lado, em outras coisas, se eu ler outros textos que eu escrevo, eu proponho. Inclusive no LinkedIn, logo que eu escrevi esse post, eu escrevi um outro na qual eu me coloquei à disposição de juntar algumas pessoas para que a gente possa montar um workshop de liderados.
Porque a gente sempre fala assim, workshop de liderança, workshop de liderança, workshop de liderança. Não, vamos pegar, entender quais são, identificar nesses dramas e nessas experiências das pessoas, aonde pode estar faltando algum tipo de orientação para elas, para que a gente possa criar um programa, para que você possa se descobrir, para que você possa entender aonde você pode não ter sido bem informado, para que você não precise repetir essa experiência dolorosa, porque é isso, a gente nunca pode invalidar o que as pessoas viveram ali das experiências delas, é algo que não é verdadeiro. Tá? É verdadeiro, provavelmente tiveram uma experiência bem ruim. O que a gente tem que sempre lembrar é que a gente pode trabalhar num processo de esclarecimento e de educação para que a experiência dela não seja dessa forma de novo. Então é muito esse lugar, assim, ao mesmo tempo que você faz essa análise, você também faz uma proposição. E a proposição tem que ser no lugar de, sanar os sofrimentos. Então as discussões vieram muito nesse sentido. E é importante ter essa responsabilidade mesmo, do que a gente está propondo, né? O que a gente está fazendo aqui. Não é falar por falar, que senão a gente cai no mesmo lugar, né? Que é reclamar da vida e não sair do lugar nenhum. E eu acho que aqui a gente conseguiu dar bons passos nesse sentido. Agora, eu acho, antes da gente terminar, uma contra-análise, já que ele já fez a parte séria, eu posso só dar um desapelo. Por favor. Não, mas é sério também, na verdade. A primeira coisa que, assim, trabalhar não precisa ser, e realmente não precisa. A Fatou, que é uma grande jovem, uma das maiores jovens do Brasil, fez um tweet um dia que ela, menina de 16, 17 anos, falou, olha, quando eu for começar a trabalhar na carreira e tal, eu vou buscar um trabalho que eu não odeio. A galera se rasgou, tá? Você pensa, cara, não odiar, esse é o critério. O trabalho não precisa ser um sofrimento, mas é muito possível que ele seja, provavelmente ele será chato. Sabe, é normal que o trabalho seja chato, vezes, né? É massacrante, enche o saco, sabe? Você quer mandar todo mundo pra vários lugares o tempo inteiro. No limite, assim, no cenário ideal, mundo moranguinho, o ideal é que a planilha não exista, que a gente que estejamos bem com o nosso trabalho. Mas assim, não é um mal em si que ela exista. É um dia que a gente vai lá, desopila. Tem um gozo. Gente, assim, gozo no sentido freudiano da palavra mesmo. É um negócio que você põe ali, você xinga. Nossa, não tem política de carreira lá na empresa. Você, sabe? Sai uma dopamina. É um dia que todo mundo para e fica mandando um pro outro. Eu e o Meriga já teve uma experiência que a gente viu uma empresa lá que a gente sempre viu o pessoal sempre falando muito bem. E aí o pessoal rasgando. A gente, será que é, que não é? Aí você investiga. É um dia legalzinho, até porque a gente tem esse problema que a gente tem esses bullshit jobs aí, que a gente não consegue explicar pra mãe com o que a gente trabalha. Então a gente tem pouca gente pra conversar sobre isso. Então é um dia que a gente bota pra fora, tal, não sei o quê. Uma catarse ali. Uma catarsezinha, é gostosinho, uma coceirinha no pé ali. Mas o que eu acho é que ali tem coisa. É isso, é um fenômeno que aponta pra coisas mais profundas, coisas mais sérias, coisas não tão sérias. Nós somos uma quando eu digo geração aqui, não é sobre geração Z ou geração millennial, mas nós que estamos no mundo do trabalho agora, estamos todos com uma saúde mental catapultada, assim, a gente tá no destroçado. Pra lá de mental. E a gente vai ter que conseguir trabalhar dessa forma, a gente tá descobrindo juntos como fazer isso. E esse juntos é cada um no seu canto, porque a gente tá com uma jornada cada vez mais individualizada no trabalho. Eu acho que são esses insights que são bons a gente ver. Acho que dali tem coisa pra gente extrair. Não querendo dizer pra gente se esperar em Jair Messias Bolsonaro. Meu Deus do céu, pra onde vamos agora? Não, mas assim, é isso, assim. É que eu vivi um grande fato na minha vida, que mudou minha vida. Foi que eu estava lá em 2013, falando, vamos baixar o preço da tarifa. Aí alguém foi lá e falou, opa, esse negócio de tarifa, a galera tá mais puta do que tá parecendo. Aí mexe. De repente a Dilma cai, Bolsonaro ganha, aquele puteiro todo. Então... É importante a gente olhar, entender das micro coisas ali, onde a gente consegue tirar macro problemas e problemas mais profundos e até se estabelecer. Porque uma coisa que eu vi vocês falando aqui e tal, e até sobre questão de geração e tal, cara, é muito difícil. Eu que sou uma pessoa que fiz muito mais entrevistas de emprego do que seria recomendado pela Organização Mundial da Saúde. É muito difícil ir numa entrevista de emprego onde você é chamado para um cargo. Você é chamado para construir essa jornada juntos. Vamos lá fazer um negócio extraordinário. E você vai ser um parceiro. E quando você vai embora também é um velório. Que você está nos abandonando. Você está já foi acusado de traição. As coisas, assim. Então também fico pensando um pouco nisso, assim, tipo, cara,
ali a gente tá vendo um pouco do que a gente tá construindo, que a gente tá se levando pro buraco. Então, tipo, cara, você vai lá na planilha jogar uma cédulazinha, tal, fazer um shadezinho, você não precisa pensar em como você vai salvar o mercado, tal, não sei o que lá, blá, 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 blá. Só que assim, se você tá falando que é um problema sério, é importante você levar a sério. É. É isso. Eu tenho... Posso colocar uma... Uma tréplica. Você? Não, acho que tem uma... Eu lembrei de uma... Eu gostaria que encerrasse uma pessoa mais inteligente. Então, se você puder... Não, na verdade, fazer na verdade, o que eu vou só me colocar num lugar de muita humildade de fazer um complemento, porque foi justamente a sua fala que me fez lembrar de uma dinâmica que eu faço em alguns cursos, às vezes de liderança, às vezes num time inteiro, justamente pra gente começar a despertar uma consciência coletiva, porque acho que tem que lembrar mesmo que a gente tem essa questão da individualidade. É um exercício muito simples. Eu abro uma tela com os post-its e divido ela no meio. Eu peço no primeiro momento, eu peço para todo mundo daquele grupo colocar do lado esquerdo, marcar no post-it tudo aquilo que ela entende que ela não consegue, que ela consegue controlar, influenciar ou mudar na empresa dela. Pode colocar quantos você... uma ideia, uma sugestão por post-it, beleza. E do lado direito, você vai colocar tudo aquilo que você não pode, você acredita que você não pode controlar, influenciar ou mudar. E as pessoas vão lá e colocam vários, os dois lugares ficam cheios. Daí eu peço eu falo assim, agora a gente vai fazer o seguinte, peço para que todo mundo olhe pro lado direito. E se você ver qualquer bilhetinho, não importa quem escreveu, você olhar e falar assim, não, peraí, isso aqui dá pra mudar, influenciar, né? Você joga pro lado esquerdo. 10 minutos. Normalmente sobram 3 do lado direito. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz esse teste, eu falei pra galera, vocês sabem que eu posso parar a aula aqui, né? E isso mostra muito que existe esse gozo de reclamar, mas que se a gente for... E justamente é isso, porque as dinâmicas estão organizadas para acontecer isso, né? Porque assim, o que você vê aí no Instagram, o que mais tem é isso. Eu falo que essa... Não vou dar nomes, mas assim... essa geração você tá sofrendo e tá tudo certo e o mundo é uma merda. Uhum. Então, mas não tem essa coisa que é justamente você organizar as pessoas para solucionar, né? E eu falei assim, olha, vocês conseguem perceber que se a gente for fazer essa dinâmica, vocês não precisariam de sessão de feedback? Porque a própria dinâmica de conversar sobre o trabalho é o feedback. E cara, muitas vezes isso é transformador. Tem pessoas que depois falam assim, cara, aquela parada que tu falou mudou o meu jeito de ver o trabalho. Então, é muito legal também pensar isso. Pra gente fazer esse exame de consciência, para que a gente olhe para as nossas relações de trabalho e analise a qualidade das conversas que elas estão tendo. Elas são conversas que elas só são problematizadoras ou elas estão propositivas no sentido de como é que a gente resolve isso e como que a gente acolhe e faz uma gestão do conhecimento. Acho que é muito... Fica aí essa... Gostei dessa aprendizado. Aqui tem aprendizado. Acho que é bom uma boa maneira de terminar o programa. Eu prefiro nem falar mais nada. Muito bem. Vamos, qual é a boa? Quem vai começar? Iago? Você tem? Tem. Vai ser livro, né? Não vai, mas quase. Não vai? Mas quase. Mas quase. Tem leitura? Eu não saio desse campo semântico. Tá certo. Para Cara, de me obrigar a ler, Iago. Já falei, meu. Não quero. Não, mas vou resolver. Eu já, em outras ocasiões, dei essa dica outras vezes e tal, mas me dou ao direito de dar uma repetida, porque é produto nacional, então toda vez que o produto nacional se renova, a gente tem que vir aqui e falar, tal, não sei o que lá. Com certeza. E também porque era isso, eu ia indicar Cowboy Carter da Beyoncé. Acho que é meio roubado. Minhas queridas amigas, anjas, mentoras, amadas, idolatradas, salve, salve, Sofia Nestrovski e Leda Cartoon, lançaram a nova temporada do podcast 20 Mil Léguas, que é o podcast de ciências e livros. Lá, sabia. Não tem jeito. Qual proposta, pra quem não conhece e tal, enfim. É um podcast que pega cada temporada pega um cientista e lê a sua obra e vê sua vida, investiga como se fosse literatura. Então elas leem com uma experiência de leitores de literatura
contumazes que são também. Que me ensinaram muito a ser cracudo de livro como eu sou hoje. A primeira foi sobre Darwin. Elas leram as origens das espécies e investigaram um pouco a vida dele e tal, não sei o quê. A segunda foi sobre o Humboldt, que é um cientista bem sim. peculiar. Você viu? Você viu? Eu já indiquei um livro que é A Invenção da Natureza, que é sobre a história dele. É Fiquei ótimo. apaixonado. Ele veio pro Brasil, meio birutinha, LGBT, o cara era molho. E aí agora, eu tava muito animado, porque eu sei dessa informação há muito tempo, e eu tinha que ficar segurando ela. A terceira temporada é sobre Galileu Galilei, que é a coisa mais legal que aconteceu na história da humanidade, assim, ele é muito legal. E aí, acabou de saiu hoje, inclusive, o episódio 0, que é sempre episódios pra setar, experiência de leitura e tal. Ele é muito legal, ele é um podcast produzido pela livraria Megafauna, que ela tem uma proposta, enfim, de expandir mais a experiência de leitura e tal. Então ele tem todo um trabalho de sound design, de conversar com especialistas, mas também de quebrar. E aí, enfim, Galileu tem um universo toda a parte, porque ele era uma ciência que ainda tava se definindo o que ia ser, então ele mexe com astrologia, e aí a filha dele vai pra um convento, elas leem as cartas da... Tô até dando spoiler, acho que vou até tomar uma bronca depois. Mas elas leem as cartas que a filha dele manda, porque ela meio que cuida dele e tal, e ele era meio fudido de grana, então ele tinha que ficar meio que... ganhando dinheiro da FAPESP ali pra fazer os experimentos. Então, é tudo muito divertido. Assim, é tudo muito pra ser gostoso. É pra você aprender se divertindo, mas assim, é mais pra você imergir um pouco nisso. Acho que nessa fase de negacionismo, de loucuras e de muita gente não acreditando na ciência, inclusive eu. É bacana a gente ir por uma outra perspectiva, por um outro viés, assim. E também é isso. Eu sempre tento dar dicas, como eu sou um leitor cracudo de livros. Eu sempre tento trazer dicas que vão ajudar as pessoas a começarem a ler, a criar hábitos de leitura, para não ser aquela coisa maçante e tal. E elas se preocupam muito com isso, assim. Além de que são vozes bem saborosinhas e tal, é bem gostoso. Acho que pra quem tem... É legal de ouvir, inclusive com jovens, assim, criancinha, tipo, pré-adolescente e tal. Ele é bem bacana, assim. Então, ouçam todas as plataformas. 20 mil léguas por extenso. E vamos se divertir. É incrível. Boa. Muito bem, ó, a minha dica inclusive foi pro ar pouco antes de eu vir pra cá o episódio do Cinemático sobre a série, que é a minissérie Ripley. Vocês gostaram muito, né? Netflix, oi? Vocês gostaram muito. Eu gostei muito, né? Eu posso falar por mim. Agora as outras pessoas, eu não sei. Que pra mim é uma das melhores coisas que a Netflix já fez, diferente de tudo que eles têm colocado no mercado ultimamente. Nossa. É uma série que é baseada na série de livros, né? Da Patricia Highsmith, que já foi adaptada várias vezes para o cinema, para a série. Tem o filme famoso de 1999, O Talentoso Ripley, com Matt Damon, né, e o Jude Law. E agora essa série, ela foi adaptada para uma série em 8 episódios, pelo Steven Zillian, que é o mesmo cara que fez o série Night Off pro HBO, que é muito boa. Ele também é roteirista dos filmes do Scorsese, já fez vários filmes juntos, amiguinhos lá, do bacana, Martinho. É uma série que vai contar essa história, né, do trambiqueiro lá do Ripley, na Itália dos anos 60. E tem toda a graça de você ver não os crimes, mas como ele vai fazer para escapar. A história é muito, muito legal, bastante conhecida, mas o que é fascinante, deslumbrante na série é o visual, assim, né? A série é toda em preto e branco, muita gente, inclusive, reclamando, não gostando disso, dizendo que abandonou porque não entende porque a série é em PB. Mas, cara, é uma obra de arte, assim, como eles conseguem utilizar. Eu comecei assistindo me perguntando também, por que é PB essa série, né? Mas você entende rapidinho, porque ela tem uma pegada de detalhe, né? De mostrar aquela Itália dos anos 60 e nos objetos que vão se mexer, que eles vão mexendo nas cartas, que vão escrevendo. Tudo é muito... Me tem um jeito meio... eu até comparei muito com Breaking Bad e Better Call Saul, né? Muitos planos fixos em detalhes, né? Até acontecer alguma coisa. A série se usa bastante disso. E ela consegue ser hipnótica, né? Eu emendei um episódio atrás do outro, porque essa estética contribui muito para a construção dessa atmosfera dessa Itália dos anos 60, e pra mim é o principal chamariz. Além, óbvio, acho que a narrativa é gostosa de um cara mentiroso, e você vendo como ele vai se enrolando e vai se escapar daquilo. Óbvio, isso é legal. Mas como a série consegue utilizar o audiovisual para contar isso, e você não poder perder nenhum momento, né? Você realmente tem que olhar para a tela. Achei fascinante.
Estamos só em abril ainda, é cedo, mas é a melhor coisa que eu assisti nesse ano. Então, Ripley, tá na Netflix, são 8 episódios. Infelizmente, acho que talvez um dos dinheiros que a Netflix mais gastou e que talvez ela tenha menos retorno, porque é completamente impopular, né? 8 episódios num ritmo devagar para a geração TikTok, em PB, mas ainda assim... Mas se eles chamarem a Rosane Svartman, ela resolve rapidinho. Faz uns cortes lá e a coisa bomba. Mas, enfim, assista na Netflix Replay. Ian Black, qual é a boa? Ainda bem que vocês falaram antes, então já matou a minha dúvida se eu poderia colocar mais de uma dica. Pô, então a primeira dica é uma dica musical. Um álbum que, na minha opinião, o álbum do ano, que é de uma banda brasileira, que é a Tuyo. A Tuyo é uma banda de Curitiba, mas que eles já moram em São Paulo há algum tempo e que nos últimos anos vem fazendo um trabalho muito consistente, muito bem produzido, e que agora eles acabaram de lançar o terceiro álbum deles, que chama Paisagem. Tuyo é uma banda que acho que se destaca pela ótima produção. Eles fazem uma música contemporânea, então que ao mesmo tempo tem uma preocupação com melodias, mas também incorporando elementos aí não só de eletrônicos, mas e até inclusive de orquestra. E na minha opinião, é a banda que tem as melhores letras na música nacional. Legal. Hoje, assim, com letras falando sobre experiências pessoais, sobre relacionamentos. E não tem um momento que você não está ouvindo uma letra, uma música deles que a letra você vai se identificando e trazendo aquilo para você. Não porque ela é super simples, mas pelo contrário, porque muitas vezes é muito complexo. E você fala assim, putz, por que eu não pensei isso antes? Então recomendo, só recomendo esse álbum novo que chama Paisagem, mas também em maio eles vão fazer o show de lançamento deles na áudio, e acho que uma experiência da Tuyo só é completa a hora em que você vai pro show, porque é uma experiência também muito intensa, onde os membros são muito entregues. Então estão emocionados e emocionam as pessoas que estão na plateia. Então ouçam Paisagem da Tuyo. Tenho mais dicas de livros agora, então pra compensar. Tira o imposto, Haddad. O Iago é acionista das editoras. Todas. Acho que de livros eu vou falar de coisas relacionadas ao tema que a gente conversou hoje. Então, as dicas dos meus 2 primeiros livros é do mesmo autor, que é o João Cordeiro. E é um livro chamado Accountability e Desculpability. Tá? E ambos ele fala, primeiro no Accountability é um tratado ali sobre responsabilidade, e o outro é sobre explorar esse lugar que é uma sociedade que dá muita desculpa. A gente inclusive não tratou muito desse assunto, mas ele tá muito... animal, hein? Então, eu recomendo demais os 2 livros, são livros fáceis de ler, assim, e eles são muito instrutivos e reveladores. E por último, tem vários livros de estoicismo, então eu acho que falta estoicismo no mundo, principalmente nessa geração, de novo, que sofre demais com coisas que elas não podem controlar, ou que elas acreditam que elas não podem controlar. E eu acredito que o estoicismo, que é essa escola filosófica aí, grega, se eu não me engano, e a Sula me corrija, exatamente. Se eu não me engano, romana. Romano do Marco Aurélio. Muito obrigado. Nossa, aqui tem informação. Informação, meu amigo. Fez uma carinha agora de nota 10. E tem um livrinho do... tem um livrinho que é uma edição muito bonita, que é o pequeno manual do estoico, que, cara, linda capa, com um trabalho aí editorial muito, muito bonito. Então, assim, além de você poder ter contato com o estoicismo, que eu acho que é uma coisa muito necessária para os nossos tempos, você vai ter um bom livro aí para colocar e enfeitar a sua mesa e também depois a sua estante. Então, essas são as minhas dicas para a belíssima noite de hoje. Muito bem. Excelente. Vou fechar, porque já vou emendar tudo, assim. Vai ser tudo uma só. Eu vou voltar, posso dizer, vou voltar às origens, eu vou voltar ao Back to the Basics.
saia de casa. Ah, sabia. O lance todo é o seguinte... O Yasuda é famoso por essas Nossa, dicas. a pessoa mais rolezeira do Brasil. isso, Não é exatamente. rolezeira, gente. Mas veja bem, a gente, por tudo que a gente comentou nesse programa, as pessoas precisam conviver com outras. Assim, eu sou realmente uma pessoa sociável. Estar aqui com vocês me faz bem. Né? Então me faz bem também ver gente, falar com gente. Pô, você tem que exercitar isso. Pelo Teams não dá. Não é a mesma coisa. Verdade. Não é pelo Skype, pelo Google Meet, pelo Slack. Não é a mesma coisa. Mas gente. pelo Teams é pior, né? As coisas sempre podem ser piores. A pior interação possível. Mas enfim, o ponto é o seguinte: é bom fazer coisas. E assim, eu tô aqui com proposta para fazer coisas assim para todos os... Como fala? Todos os gostos, né? E não tem propaganda aqui, porque são coisas, experiências agradáveis, mas que estão aí no momento de serem comentadas. Uma delas que é bem mais diurna, mas que eu tô achando um barato. Diurna. São essas feirinhas gastronômicas. Que coisa fantástica. Você vai lá, compra um queijo direto do produtor, um embutido feito por uma Senhorinha. senhorinha, ou por uma charcuteria artesanal. Que lindo. Até uns pães muito bons, uns lanches. Geralmente tem uma galera de uma cena aí de restaurantes que abre lá a sua barraquinha para atender, né? Pra pelo menos as pessoas experimentarem do que se trata ali, a comida, uma comida mais rápida de evento. Então sempre rola uma coisa legal. Cara, todo fim de semana em São Paulo tá rolando algum. No Rio também, que eu tô ligado, tem sempre alguma coisa rolando. E nas outras capitais, pode não ser todo fim de semana, mas também já me atentei que coisas estão rolando. E agora eu vou falar de um negócio que tá acontecendo em diversas cidades do país, que é um outro bom motivo para você sair de casa e levar seus amigos e compor ali um momento bacana para justamente exercitar isso aqui que estamos fazendo, que é o Comida de Boteco, que é uma desculpa perfeita para você ir lá saborear um petisco, né? Autoral, inédito, porque eles são criados para o concurso. Exatamente. E poder fazer essa coisa de, vamos propor ir para bares que você não tava nem pensando em ir, vamos experimentar alguma coisa diferente, ou vamos ver o que nossos bares favoritos propuseram, né, para esse momento do Comida de Boteco. Eu já fui jurado do Comida de Boteco Nossa, ele é muito chique. Muitos anos. Eu acho que foi uma boa escolha da organização. Eu também acho. Te colocar como jurado. Eu tenho que concordar. Mas enfim, eu fui jurado há muito tempo do Comida de Boteco e uma das coisas que já era parte do espírito da coisa, eu entendo que isso continue, né? É esse fomento ao bar que é do dono do bar. Não é aquele bar que é rede, né? Aquele bar que é parte de de um grupo econômico. Eu tô falando de um bar que é o sustento da família, que é o lance do small business, né? E você incentivar esse tipo de coisa. Então você tem um concurso dessa amplitude nacional que dê visibilidade para isso, e hoje, né, eu fiquei sabendo, cara, estão em 100 e tantas cidades do país acontecendo, é um número muito grande. Então, assim, não é mais só capitais, tem cidades aí no interior que tá rolando comida de boteco e, que legal que esteja acontecendo isso, até para incentivar um outro turismo. A pessoa que, quero mapear bares pelo Brasil, tem uma coisa aí acontecendo. Mas já é uma desculpa fantástica para sair de casa, você pode ir lá, comer um petisco, né, interessante, ter ali um papo. Isso pode estar ou não regado a álcool. Você pode pedir a sua coisa não alcoólica, porque não tem problema não beber, gente. Bar não é só pra isso, né? Eu acho que bar é um lugar pra estabelecermos esse tipo de conversa, esse tipo de convivência que você pode fazer. Poderia ser numa praça pública, poderia ser num parque, pode ser num bar, pode ser, né, num clube. Bar com petisco, eu acho que num bar com petisco. Nossa, bar que eu acho meio merda. Vamos lá, esse programa só chegou longe assim, né, Carlos Merigo? Porque a gente conviveu ali fazendo exatamente isso, né? Conversas né, ao redor dos petiscos. Dos petiscos. Sim, sempre foi por isso, pelo antes, né? Pelo antes. Gravar o programa era uma consequência. Era um bônus, a faixa bônus. E aí, como eu disse, né, que eu emendaria tudo numa coisa só, estou aqui para trazer, até correspondendo a esse tema, meu Momento Faustão. Olha, lógico. Que são pessoas que justamente te encontraram nos bares da vida. Em bares da vida e tal. E justamente a primeira delas, que é a Ivy e sua cachorrinha Escarola, que eu encontrei no bar Amigos do Zé, Escarola, participante
do Comida de Boteco 2024 com uma porção de bolinhos de pernil com mandioca. Ai. Vale aí a prova. Poxa. O outro momento, Faustão, pro Diego Ortega, que eu encontrei no USA, que não sei se está participando do Comida de Boteco, vou descobrir ao ir lá em algum dia essa Mas semana. é um boteco e tem comida. Mas, cara, que bar incrível, assim, que mandus, que é o gyoza coreano, que coisa maravilhosa. Que, meu Deus, eles assombram meus sonhos. Às vezes eu acordo no meio da noite pensando nesses mandus. É sério. E aí, um abraço, então, Diego Ortega, que encontrei no Busa, esse bar fantástico ali na Vila Mariana. E é isso. É uma simpatia, né? É o showman. Não, Não só, é? e só foi chamado pra ser jurado porque saiu de casa. É, exatamente. Tá vendo? Muito bem. Então é isso. Fica por aqui o Braincast de hoje. Isso aí, larguem seus empregos. E vamos pro bar. É isso. Valeu, Iago. Valeu, Ian. Luiz e Assuda. Um beijo. Eu também Beijo, agradeço. E gente. ó, 2 filmes. Só 2 filmes. Um beijo também pra todo mundo. Então é isso. Valeu. Beijo. Tchau, Ah, é, gente. acabou. Ah, acabou, né?